Bom, pessoal, então vamos voltar aqui para o contrato de transporte, né? Eu mesmo vou dar uma lida aqui no... Diz aqui, 730. Pelo contrato de transporte, alguém, não está dizendo uma transportadora, pode ser uma pessoa física ou natural? Pode, fala Uber. Parabéns, Uber. Alguém, né, se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para o outro pessoas ou coisas. Muito bem. Então, vamos falar algumas coisas importantes aqui. Primeiramente, alguém. Então, alguém, daqui a pouco eu vou ditar o conceito, tá? Nós estamos, como tudo, nessa pós, estudando, vendo os efeitos, o fenômeno do contrato, enfim. Que, como eu já falei, serão vocês quem vão lecionar, né, esse contrato para as turmas de direito. Muito bem. Então, vamos lá. Alguém. Como se chama esse alguém? Fala transportador. Fala. Alguém. Esse alguém se chama transportador. E o que mais fala? Fala assim, olha, mediante remuneração. Então está aqui já uma, vamos dizer assim, enquanto o contrato de mandato podia ser gratuito ou oneroso, aqui sempre será oneroso. E quando não for oneroso, como é que se chama? A pessoa fica assim na estrada. Como é que se chama isso? Você fala carona, legal, não é? Legal. Então, ele será sempre mediante remuneração, tá? Se obriga mediante remuneração. Qual é o verbo aí? Transportar. E aí ele termina. Pessoa ou coisa. O que mais ele coloca? Sogra. Sogra é a mala. De um lugar para outro. Vamos falar sobre a minha sogra Alice, que mora tão longe do lugar que ainda nem chegou, não é? Mas, vamos lá. Alguém que é um transportador chama Danúbio Azul. Minha sogra pagou, ela foi de graça. Ela pagou. E se ela fosse de graça, ela seria o quê? Fala carona, fala. Parabéns, carona. Mediante remuneração, a Danúbio Azul transportou uma pessoa ou uma coisa? Uma coisa. De um lugar para outro. De São Paulo para Bebedouro. Tá? Então, esse é o contrato de transporte. É um contrato muito importante, pessoal. Por que é um contrato muito importante? Cara, tudo no mundo hoje em dia é transporte. E assim, esse transporte, ele está evoluindo muito, né? A gente vê os filmes carros voadores, né? Recentemente eu vi que da França para a Itália vai ter um trem que vai chegar à velocidade de 1.200 km por hora o trem. Ele nem tem trilho, ele é imã, né? Porque é tão rápido que ele não pode ter atrito. Então, então veja, será um transportador, sim ou não? Que mediante remuneração vai transportar pessoa ou coisa de um lugar para outro. Então, aqui esse transporte pode ser aéreo, esse transporte pode ser ferroviário, esse transporte pode ser marítimo, esse transporte, enfim. Né? Tudo isso daí pode ser um transportador. São Paulo está tendo uma discussão sobre o mototáxi.
Não é da sua cidade, é da minha. São Paulo acabou, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acabou de autorizar o mototáxi. O que é o mototáxi? Um contrato de transporte. O que o mototáxi vai fazer? É alguém. Mototáxi é alguém? É um motoqueiro. O que esse motoqueiro vai fazer? Ele vai de graça? Não, se fosse de graça, seria o quê? Carona, parabéns. Ele vai, mediante remuneração, transportar... Bom, eu acredito que eu ainda sou pessoa. Não é? Uma pessoa, para mim, ele vai olhar para mim e falar, olha, o senhor vai me desculpar, mas para o senhor é dobrado. Não é? Porque a minha moto ela vai empinada daqui em Moema, não é com o senhor na garupa. Não é? Então, eu vou numa roda só, a moto vai empinada. Não é? De um lugar para outro. Não é? Então, é o famoso mototáxi. Então, vocês imaginem, né, hoje, né, essa ideia de transportar hoje em dia no mundo, é ou não é um contrato, né, que é do nosso dia a dia? Não é o contrato de ônibus mesmo, táxi, enfim, tudo isso daí é um contrato de transporte. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje em dia é justamente esse, né? É o transporte. Tanto é que as empresas, né, e o ensino, eles estão cada vez mais em casa. Hoje em dia, a grande parte das empresas são home office. Grande parte dos cursos são EAD. Falando em Uninove, é EAD agora. O MEC está vendo 5 cursos de Direito no Brasil inteiro para fazer um curso de Direito full EAD. Você não vai na faculdade, você não sabe nem onde fica a faculdade. Você vai fazer um curso da primeira à última aula inteirinho em casa, do curso de Direito. Hoje ele é híbrido, né? Ele tem uma porcentagem em casa, uma porcentagem... Não, esse não vai... Você nunca foi nem na faculdade, você não sabe nem o que é isso. Você vai fazer 100% do curso de Direito na sua casa. Então, assim, esse contrato de transporte, ele tem sempre que se reinventar. Por quê? Porque, não sei se vocês já perceberam, as pessoas hoje, não é, têm esse problema do quê? De transporte. São Paulo é uma cidade terrível. Semana que vem eu tenho que ir em 2 clientes, já tô desanimado. Por quê? Um é em Ribeirão Pires, é longe para mim. Pode ser que você que mora mais perto. Não, Franco da Rocha, perdão, Franco da Rocha. Eu tenho até medo em Franco da Rocha ficar lá. Não é? Porque se os caras passam lá no centro da cidade e me vê, me pegam. Falam, isso daí está fugido. Né? Então, assim, o contrato de transporte, hoje, na minha opinião, é um dos contratos mais importantes que tem do Código. Se você me dissesse, do ponto de vista de importância, quais seriam os 10 contratos do Código mais... Esse seria um deles. Transporte. Com certeza absoluta. E eu advogo demais para essas empresas. Né? Então, coloquem lá no caderno, para ficar bacaninha, o conceito de contrato de transporte, para ficar bem joinha, joinha. Pelo contrato de transporte, vírgula, obriga-se o transportador a transportar pessoas e/ou coisas de um lugar para outro, vírgula, mediante remuneração correspondente, mediante remuneração correspondente. Ponto. Bom, vamos pensar o seguinte. Olhando para o quadro ali, pessoal de casa, e aqui, qual é a principal obrigação do transportador? Vamos pensar inicialmente numa pessoa, que é a minha sogra Alice. Que a Danúbio Azul, que ela está dentro de um ônibus agora, qual é a obrigação da Danúbio Azul? Ela pegou minha sogra em São Paulo. É deixar a minha sogra em Bebedouro, morta ou viva? Viva.
Do mesmo jeito que ela pegou em São Paulo, ela tem que deixar em Bebedouro. A mesma coisa com o que você mandou, que foi um som digital. Quando você manda um som digital numa transportadora de São Paulo, como é que você quer que esse som chegue em Goiânia? Fala inteiro. Inteiro. Então, a responsabilidade do transportador tem uma palavra-chave: integridade do transportado. Essa é a palavra-chave. A principal obrigação do transportador é a integridade do transporte, da coisa transportada. Se for a sua sogra, uma coisa. Se for você, uma pessoa. Você tem filhos? Não. Quando seus filhos casarem, você vai se transformar em bruxa. Ainda é um projeto de bruxa, mas vai ser no futuro. Está perto de ser bruxa. Mas está a caminho, essa moça está a caminho. Né? Já está se preparando, já comprou uns livros do Harry Potter para já ir ambientando. Não é? Muito bem. Não é? Então, qual é a principal responsabilidade do transportador? Manter a integridade da pessoa ou da coisa transportada, manter a integridade da pessoa ou da coisa transportada, vírgula, de sua partida até o seu destino. Vírgula, respondendo por qualquer dano causado. Então, eu mesmo vou ler aqui. 734, transporte de pessoa. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Então, ele responde, está vendo? Por essa integridade, Tá? O outro dispositivo, pessoal, é o 743, né? Que é o transporte de coisa. Né? Então, aqui, nos casos específicos, não é, o transportador, tanto ele vai, não é, se responsabilizar pela pessoa, se vai se responsabilizar pela coisa. É bom você colocar, deixa eu só até ver o próximo tópicozinho aqui, né, transporte de pessoa. No transporte de pessoa, então vocês colocaram os dispositivos 734 e 743. Bom, eu acho que tanto pessoal, que eu tenho um problema sério, porque eu advogo para a empresa de transporte. E não só advogo para a empresa de transporte, como eu tenho a grata satisfação de, não sei, é coisa do destino, mas, assim, as maiores transportadoras, o cara que é o chefe do jurídico foi meu aluno. Eu acho que é uma coisa da vida, né? Falei, eu advogo para a empresa de transporte, às vezes eu ligo lá na Cometa, foi meu aluno. Liga não sei onde, foi meu aluno. Meu aluno. Então, eu fico até muito honrado, né, de que vocês, né, estejam realmente nessas situações de comando, né, conhecendo esses contratos, conhecendo essa realidade, e lembrando sempre da minha aula, que essa é a principal. Né? Tanto é verdade que, por exemplo, qual é o maior problema que nós temos hoje? Mala extraviada. Não é? Mala extraviada. Não é? Danos às suas malas, danos aos seus pertences. Não é? Isso causa inclusive um dano. Né? E já faz tempo. Né? Faz muito, ainda era Varig. Mas teve uma época que eu até trouxe isso daí, né? Depois eu perdi essa jurisprudência. Mas era assim, tinha uma mulher casada, todos os anos ela pegava o namorado dela, não o marido. Né? E ela assim, é verdade, hein? O pessoal, olha, ela comprava aqui algumas lingeries para animar, ia para Paris.
passar alguns dias com o moçoilo. E o moçoilo tinha algumas preferências de lingeries, cores, tamanhos, enfim. E ela comprava todas as que ele gostava, que é para animar o negócio em Paris. Chegou lá em Paris, cadê a mala? E o moço não foi tão bom como foi das outras vezes. Quando ela voltou para o Brasil, ela me entra com uma ação contra a Varig, dizendo o seguinte: olha, eu não só perdi a mala, eu perdi uma semana que ele também não foi o mesmo. Por que ele não foi o mesmo? Porque eu tive que comprar lingeries na França, e não deu a mesma liga. Ele estava, assim, meio confuso, sabe? Não foi aquela coisa que eu esperei o ano todo para animar. Não é? E entrou com uma ação por causa dos danos morais. Você está preparado? Ela ganhou. Cara, eu acho aquela decisão, não sei, pareceu quando não é verdade. Não, eu fui lá, os autos não eram digitais, eram todos físicos. E eu não sei por que o negócio não correu em segredo. Então, eu fui lá e peguei a decisão e guardei. Uma hora eu vou tentar achar. A mulher pediu e ganhou. O tribunal falou, não, reconhecidamente, ele não foi o mesmo. E o resultado foram as lingeries francesas, que eu não sei se era maior, menor, se era grande, fechou a bunda, eu sei lá como é que o negócio ficou. O menino não foi o mesmo. E ela ganhou uma indenização pelas todas as carcinhas que ela perdeu e pelo menino que não foi o namorado de sempre. Detalhe, ela é casada. Né? Então, foi uma ação interessante, né? Sob todos os aspectos. Principalmente a postura do tribunal em dar o dano moral para ela da tristeza e do abalo que ela teve daquela semana que ela não passou animada em Paris. Né? Então, assim, mas você veja que a Varig, não é, ela levou a pessoa íntegra, ela e o namorado. Entregou elas em Paris, os dois inteirinho. Só que como a coisa não foi, as coisas foram perdidas, né, então ela ingressa com essa ação. Com essa alegação estúpida, mas, enfim, que levou. Não é? Tribunal aqui, deu aqui em São Paulo. Não foi o juiz, não, foi o próprio Tribunal de Justiça. Bom, então, pessoal, em relação ao transporte de pessoa, não é? Vocês vejam, por exemplo, que tem duas coisas importantes no transporte de pessoa. Em primeiro lugar, o que é uma pessoa? A pessoa está relacionada ao ser humano. É por isso que ela está fora, que ela não é ser humano. Não é? Essa moça ainda é, por mais uns aninhos. Depois vira sogra, vira coisa. Não é? Mas, por enquanto, ela ainda é pessoa. Não é? Então, a pergunta que se faz é o seguinte: o que é uma pessoa? É um ser humano. Pet não é pessoa, viu? Só vou avisando vocês. Pet é coisa. Você fala assim, não, mas eu vou acampar a passagem para o meu pet. Você que é frufru, essas coisas. Não, vai, ele é coisa. Ele não está nesse dispositivo de pessoa. Porque ele não é ser humano. Não venha brigar comigo, vai brigar com Deus. Não é? Você tem que ir lá e brigar com ele, bater um papo com ele, você deve ter algum problema sério com ele. Então, falo, o meu pet é gente. Então, tem que bater um papinho com ele, trocar uma ideia, né? Para ver se ele... Né? Então, esse é um ponto. Aí você vai dizer o seguinte, Durval, e eu posso, não é, recusar passageiros? Sim, o 739 diz o seguinte, né? O transportador, presta atenção, não pode recusar passageiros. Não pode. Salvo os casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem. Então, é aberto, né? É muito aberto. Regulamentos é fácil, regulamentos aeronáuticos e tal, mas uma gripe é motivo para você não me levar? Uma doença de pele. Não é? Então, o problema do transporte de pessoa está relacionado à possibilidade de recusa. Por que você não vai me levar?
por que eu não posso, né, decolar com essa aeronave? Porque, enfim, né, qual é a justificativa? São duas justificativas. Qual é a primeira justificativa? Fala regulamentos. Regulamentos. E qual que é a outra? As condições de saúde ou de higiene. Higiene. Bafo. O presidente já vi que não gosta de bafo. Vocês viram naquela ocasião, falaram, ai, que bafo, não quero nem vou atender o seu pedido por causa do bafo. Não é? Então, imagina de bêbado, então, o bafo. É que o bafo de bêbado enche o gás lá dele. Não é? Mas, enfim, não é? Então, o transporte de pessoas, esses são os pontos que a gente precisa de conversar. Primeiro, a integridade. Segundo, o que é pessoa. Isso é muito importante. Então, a pessoa é o ser humano. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, presta atenção no que eu vou falar agora, que interessante. Muitas vezes acontece o pior. Eu leio demais nos jornais. O filho morre lá fora. Você lê direto nos jornais. O menino estudava medicina na rua, se morreu afogado. A menina estudava não sei aonde, o marido matou. O não sei o quê. E o que acontece? Você tem que trazer o corpo na aeronave. Estamos conversando, é uma posse. E aí? É pessoa ou é coisa? Eu vou dar uma dica. Clássica. Quando eu morrer, eu vou querer ser cremado, mas já até tem escritura para isso, já fiz escritura, declaração e tal, mas enfim, pula tudo isso. Mas vamos supor que não fosse isso. Eu posso doar o meu corpo para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo? Sim ou não? Como é que eu vou doar um corpo? Porque agora o corpo é coisa. O corpo não pode ser vendido, mas o corpo pode ser doado. Em vida, né, é um tipo de doação. Em morte, a doação de órgãos é uma doação como se fosse uma caneta. Então, o que faz um ser humano ser humano? Eu vou dizer para vocês como Pôncio Pilatos falava. Se Pôncio Pilatos estivesse aqui, ele diria o seguinte: ânimos. O que torna alguém ser humano? A alma. Por que que num momento eu estou dando aula, no outro momento minha esposa está me doando para a faculdade? O que mudou? A alma. O que os latins chamavam de ânimos, a alma. Nessa linha de raciocínio, um pet pode ser gente, porque ele tem alma. Porque na natureza nós temos os seres animados e os seres inanimados. Me dê um exemplo de ser inanimado. Uma planta. Apesar de dizer que planta também sente, né? Você grita com a planta, ela entra em depressão. Não sei, já me falaram, eu não sou botânico. Mas uma pedra, uma boneca daquela, a bonecona daquela, sabe aquela que você comprou? Aquela não tem alma, sim ou não? Então ela é pessoa ou é coisa, a bonecona? É coisa, parabéns. O que falta a boneca? Alma! Alma! E Pinóquio? Pinóquio era um boneco de madeira. Pinóquio era uma coisa. No outro dia o Pinóquio nasce com o quê? Com uma alma. Pinóquio então passa a ser humano. Inteligência artificial. Sim, mas é a questão da alma, né? A questão do ânimos. Então, isso o homem está lidando bem. Não é? Nós lidamos bem com isso daí. Então, quando o corpo vem, então só para a gente não perder da aula, o corpo vem, transporte de pessoa ou transporte de coisa? Coisa. E se, por exemplo, um irmão seu foi buscar, por exemplo, o corpo do seu pai que faleceu lá fora.
Vem ele no transporte de pessoa e o seu pai no transporte de coisa. Tanto é verdade que ele não vai lá em cima na aeronave. Ele vai lá embaixo, onde vão as bagagens. Tá? É um outro contrato de transporte. Não é? Você vai ter um contrato de transporte para a pessoa e vai ter um contrato de transporte para a coisa. Isso está mudando, como aquilo que nós já falamos aqui em sala de aula, com relação ao projeto Celeron. Não é? O que nós já falamos aqui do projeto Celeron? Hã? Do clone. Nós vamos ter que lidar com isso. Vocês vão lidar vivos com o ser humano clonado. Todos vocês. Nós estamos agora a menos de 4 anos do primeiro clone humano. Será feito nos Estados Unidos. O Brasil tem a mão do Brasil nisso daí. Vai nascer uma criança não gerado de uma mãe e nem de um pai. Ele é o clone de alguém, talvez do seu filho, ou do meu, ou do seu filho, ou da sua filha. Ele é um clone. Nós estamos esperando para ver que peça Deus vai pregar na gente. Porque a ovelha Dolly, ele mandou uma alma. Foi ou não foi? Tanto é que ela fez... Bé! Então ela tinha alma. Será que ele vai mandar uma alma para essa criança clonada? E o que nós faremos com essa criança? Ela servirá tão somente nesse projeto para a extração de órgãos. O seu filho vai ser uma pessoa. Essa criança será uma coisa, juridicamente. Ela não vai ter vontade, ela não vai ter mãe, ela não vai ter pai. Ela só vive para a extração de órgãos. Essa semana os 2 olhinhos, na semana que vem um pulmãozinho, na outra semana um rim, na outra semana uma perninha, não é? E assim vai por aí afora. Não é? Porque nós vamos tratar essa criança como sendo uma coisa. Não pode ser vendida ainda. Ela não poderá ser vendida ainda. Isso é uma coisa importante. Está no projeto. Mas não se descarta no futuro vender essas crianças como sendo coisas. E aí sim, vai ser o quê? A alegria dos pedófilos. Porque ele vai comprar uma criança. Ele vai falar, eu quero 2 menininhas, um menininho. Esse de 2 aninhos é a minha cara. Eu quero 2 desse daqui. Só que nós temos que lembrar que todas essas crianças possivelmente terão alma. E nós vamos voltar ao tempo da escravidão. Tendo em nossa casa, o que era um escravo? Era pessoa ou era coisa? Coisa. Você podia chicotear, mandar matar. Não era uma coisa. Tinha escritura de escravo. Você podia doar o escravo. Ah, eu vou doar para o meu filho. Doava o escravo. Não é? Então, essa questão de alma, o ânimos. Não é? Uma discussão muito importante para você que ainda vai ver vivo esse clone humano. Não é? Então, e aí eu pergunto para você o seguinte, rapidamente, olha que interessante. Esse clone sai dos Estados Unidos e vem para o Brasil porque você comprou o clone. E agora? Ele vem como pessoa ou ele vem como coisa? Ele vem como coisa. É interessante, né? É muito interessante o direito por causa disso. É o ponto de vista. Mas, avançando, fala. E um pouco além. Quando eu penso no projeto Celeron, eu falo, nossa, será que eu vou ver vivo? E vou ver vivo isso. A questão é a seguinte, você sabe de alguma coisa referente a uma legislação universal? Uma legislação universal. Já está sendo pensada essa legislação. Na realidade, nem todos os países quiseram concordar com o projeto Celeron. Somente alguns poucos países foram convidados a participar. Da América Latina, somente um. Fala aqui, Brasil. Brasil, nós estamos participando do projeto Celeron. Aliás, um dos principais cientistas do clone humano é brasileiro. Salvo engano, é de Sergipe, o cara. O cara é um monstro. É biotecnologia, nanotecnologia, o cara é um... Não é? Então, ele está trabalhando intensamente na criação desse clone. Só que é uma coisa engraçada. Como a gente não tem referência, ele não pode ser criado do nada, ele vai ser criado a partir do DNA de um de nós. Então, pode ser que você tenha um clone e fale, nossa, mas ele é igualzinho o Júnior. Pode saber que foi você. Não é? Porque ele vai parecer alguém. Ele não pode nascer do nada. Ele vai ter que nascer de uma estrutura de DNA de algum de nós.
Essa estrutura de DNA, nós teremos que futuramente doarmos os nossos DNAs para o projeto. Mas isso vai ser tudo legislado e tal. Você não é obrigado, você pode... Né? Por quê? Porque vai ser muito chato. Você fala, nossa, mas essa menina é a minha cara. É a sua cara porque ela seria um filho seu, um clone seu. Não é? É interessantíssimo. As ideias são todas interessantes. E esse clone poderia substituir a fertilização in vitro? Eu poderia ter um clone seu porque a sua esposa não consegue conceber porque ela tem um problema no útero? Ou o homem tem um problema no esperma? São coisas... Lembrando sempre que nós não teremos nenhum útero, nenhum esperma. Isso tudo é criado em laboratório. A criança vai gestar num útero de laboratório. Não vai ter uma mãe. E também, obviamente, não vai ter um pai. Então, ela não terá nenhum relacionamento de que tipo? Amoroso. E as pessoas envolvidas no projeto? Vão ter que pegar no colinho. E uma mulher que pega no colo uma criança dessa daí, e a mesma mulher não vai poder extrair o órgão dele. Porque pode ser que ela se afeiçoe. Ela fala, dessa criança não pode tirar o pulmão. Vai matar a criança. Então ela está emocionalmente envolvida. Cria-se uma relação, um vínculo entre a mulher e aquela criança. Normalmente as mulheres são mais suscetíveis, porque tem esse dom de mãe. Né? Nossa, isso daí, vocês não imaginam as... Ele vai vir no... Pode ser que, mesmo que ainda, pessoal, ele não virá no compartimento de bagagem. Não, mas ele é uma bagagem. Ele pode até vir sentadinho numa cadeira, mas ele continua coisa. Porque pela legislação mundial, ele não pode ser pessoa. Porque se ele for pessoa, eu vou ter que dar o que a ele? Uma cidadania. E ele vai nascer nos Estados Unidos. O que seria ele? Um cidadão americano. Se ele fosse um cidadão americano, eu não posso tirar o órgão dele. Se ele nasce no Brasil, eu não posso tirar o órgão dele. No Brasil não proíbe. A família tem que autorizar. Cadê a família? Fala, não tem. Olha que situação. Quer dizer, ele nasce e não é de um país nenhum, ele nem tem pátria. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem pátria, ele não tem nada. Ele está ali somente para servir aos nossos filhos que poderão precisar dos órgãos daquela criança. E detalhe, para os próximos anos, se seu filho tiver 26 anos, nem vai ter órgão para ele, porque as criancinhas são todas muito novas. Você vai ter que esperar várias gerações para nós termos seres humanos compatíveis com as nossas idades. Por exemplo, por favor, você tem um filho de 25 anos. Quantos anos esse menino? Esse menino nem pega vivo o Celeron. Pelo menos para órgãos. Porque ele nunca terá ninguém da idade dele, a não ser que eu faça um clone adulto. Essa é uma outra possibilidade. Mas não dá ainda por causa do tamanho do útero. O projeto Celeron não chegou à possibilidade de criação, mas não está descartado. A criação de futuros seres humanos a partir de uma idade específica. E é uma loucura. É difícil até entrar na nossa cabeça. Mas vamos prosseguir. Né? Lembrando sempre que a ovelha Dolly nasceu pititinha. Não foi concebido um ovelhão. Já foi uma ovelhinha. Né? E tem um ponto importante aqui para nós, que é esse daqui, que é o 736. Não, eu vou ditar. Então, só vamos pegar, pessoal de casa, vamos só dar uma olhada aqui. Ó. Não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente por amizade ou cortesia. Então, o que não é transporte? Carona, parabéns. Parabéns. Então, não tem responsabilidade, não tenho nada. Aí, qual é a pergunta que eu faço? Às vezes, por exemplo, professor, posso? Vamos, carona. Para num posto de gasolina e fala, não, professor, por favor, deixa eu colocar a gasolina. Eu vou falar, nunca. Porque se você colocar R$10 de gasolina, eu virei um Uber. Vocês entenderam? Então, se você entrar no meu carro, é carona. Carona não vai pagar pedágio, carona não vai pagar gasolina, porque se você pagar qualquer coisa, eu virei o quê? Falo, um transportador. Um transportador, parabéns.
Então, quando você for dar carona, não pede nada. Nem um beijinho, nem um beijinho. Você pode deixar a mulher no lugar e falar, onde vai descer sem me dar um beijinho? Se ela der um beijinho, foi o quê? Transporte, pagamento. Deu um beijinho. Então, eu falo assim, posso dar um beijo? Não, hoje não. Hoje você não me beija, não. Beija amanhã. Porque hoje pode configurar o quê? Fala, transporte. Parabéns. Guarde o beijo para amanhã. Amanhã eu não venho com o meu carro e aí você pode me beijar à vontade. Ou, como diria Elvis Presley, beije-me agora. Amanhã pode ser tarde demais. Não tem uma música do Elvis Presley assim? Tem uma música do Elvis Presley assim. Kiss me, baby, não é? Carona. Se ninguém pagar nada, o que que é? Dividem a gasolina. Perfeito, transporte. Transporte. Eu entendo que é transporte. Tenho dúvida nenhuma. Carona é carona. Carona, quanto que o cara vai me pagar? Nada. Isso eu dou na estrada, às vezes. O cara entra... Cabe, mas a indenização é... Por exemplo, você falou muito bem, pessoal de casa. Ela disse o seguinte. Primeiro lugar, a obrigação do transportador é do tipo objetiva. Aconteceu dentro do meu carro, eu estou morto. Aliás, eu podia ter morrido no lugar da pessoa, porque o que eu vou pagar de indenização e tudo, era melhor eu ter ido eu. Mas vamos em frente. Não é? Se for carona, já cai para culpa. Aí vai ter que ser apurado culpa. Não é? Né? A responsabilidade objetiva já cai. Por isso que eu não quero que você me pague nada, porque a responsabilidade do transportador é do tipo, fala objetiva. E carona. Carona é culpa. Essa morreu no acidente. Fui eu que causei? Não. Então estou fora. Não, que Deus levou. Não é? Então é o que eu falo sempre. Se você for dar carona, carona. Não fica cobrando beijinho, dinheiro, nada de... Nem deixa para gasolina. Eu vou dar 10 reais. Não vai dar 10. Quer me doar 10 reais? Mas não para pôr gasolina. Tá, me doou 10 reais. Não tem nada a ver com o contrato. Porque se for assim, eu virei um Uber. Eu sou transportador. Não é? Então, carona, você colocou lá, né? Pula uma linha, escreva lá. Deve ser evitado a cobrança, vírgula, direta ou indireta, pelo transporte, vírgula, permitindo que o mesmo continue como amizade ou cortesia, vírgula, com a intenção de não atrair a responsabilidade objetiva. Ponto. Pula uma linha e escreva lá. Transporte de coisa. Escreva lá. O Código Civil prevê várias regras para o transporte de coisas. Vírgula, como a embalagem, vírgula, a declaração de sua natureza, vírgula, o valor, e o peso. Ponto.
Segundo o artigo 746, poderá o transportador recusar o transporte. Poderá o transportador recusar o transporte, vírgula, cuja embalagem seja inadequada, vírgula, bem como que a coisa traga risco à saúde das pessoas ou do próprio veículo. Ponto. Por que o transportador pede tanta coisa assim, embalagem e tudo? Porque ele responde pela integridade da coisa. Por isso que a embalagem é importante. Hoje em dia, o contrato de transportador é importante por quê? Por uma razão muito simples. Você não compra coisa na internet? Eu acho que hoje, até eu acho que, com muito tristeza, que eu vejo o esvaziamento das lojas físicas. Nossa, antes eu ia na Casa Centro, não é da sua época? Comprar eletrodoméstico na Casa Centro. Nossa, não tinha esse negócio de internet. A gente ia na loja. Hoje você compra tudo pela... Eu tenho até medo. Eu estou para comprar um relógio, adoro relógio. Eu entro no site, compro ou não compro. Enquanto eu compro um relógio, que eu tenho até medo de comprar, meu filho compra 1 milhão, compra coisa para o carro. Todo dia chega alguma coisa em casa. Tudo transportado. Tem coisa que veio da China. Eu estou para comprar um relógio e tenho medo. Porque eu sou do passado. Não é? Mas e a transportadora para mandar um relógio para mim? Ela tem que observar bem a embalagem? Tem. Por quê? Por causa da integridade. Essa coisa tem que sair de lá, de onde eu estou querendo comprar o relógio, e tem que chegar na minha casa íntegra. Íntegra. Isso é importante. Por isso que a embalagem é importante. Bom, vamos falar sobre o contrato de seguro. Acho que só tem seguro e fiança e acabou, tá? Então, na próxima aula, nós já iniciamos o direito das coisas. Por falar em coisa, né, nós vamos iniciar o direito das coisas, que é tudo que existe na natureza, exceto o ser humano, incluída a sogra. Muito bem. O contrato de seguro, enquanto o contrato de compra e venda é o príncipe dos contratos, não é? O contrato de seguro é o príncipe dos contratos aleatórios. Porque o contrato de seguro, você nunca sabe quem vai ganhar e quem vai perder. De todos os contratos, é o contrato que mais depende da sorte. Alia, do latim, quer dizer sorte. Alia. Alia quer dizer sorte. Tem a famosa frase, né, de Júlio César, quando ele voltou para Roma, né, ele parou na beira do rio Rubicão e lançou Alia jacta est, a sorte está lançada. Por que ele parou no rio? Porque quando você atravessa o Rubicão, ele entrava em Roma. Era a divisa da cidade de Roma, o Rubicão, né? Então ele parou o cavalo e falou, puxa, eu vou atravessar e daqui para frente eu já estarei em Roma. A cidade de Roma, né? Não Roma Império. E aí ele lança essa expressão, Alia jacta est. Muito bem, e ele é muito bem recebido, né? Vamos lá, pessoal. Então, a primeira coisa é que é um contrato de que tipo, né? Aleatório, né? Muito vinculado à sorte. Não copia nada, eu vou falar e depois eu dito. 757 da Vulcabras. Pelo contrato de seguro,
o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. De novo, dois objetos. Relativo à pessoa ou à coisa. Mas o quê? Não é? Interesse legítimo. E quando eu lembro até hoje, né, a gente, quando estudava seguro na faculdade, a gente estudava seguro de vida e seguro de danos, que hoje nem chama mais seguro de vida, chama seguro de pessoa, ou seguro de coisa. Mas, enfim, hoje, por que usa a expressão interesse legítimo? Porque tudo cabe no contrato de seguro. Mãos, glúteos. Ficou famoso no Brasil uma dançarina do chão que pôs o glúteo, mais conhecido como bunda, no seguro. Por quê? É como ela ganhava vida. Não é? E aí é o glúteo. Outros é a voz. Não é? Eu, por exemplo, é o que eu sempre falo. O que por exemplo, eu poderia... Isso é uma coisa que eu vou falar que eu tenho até medo, mas, enfim, eu não me vejo, né? A aula sem voz. Desculpa, não é nenhum preconceito nem nada, mas não é a mesma coisa. Desculpa, é meu isso daí. Então, eu acho que se perder a voz, eu, por exemplo, teria que fazer o quê? Um seguro da minha voz. Porque se eu perdi o movimento das pernas, eu fiquei tetraplégico. Mas eu falo, cara, eu dou aula. Põe um negócio desse daqui para mim, eu venho aqui, tortinho, mas eu falo. A ideia e a voz. Cara, mas sem voz... A voz, eu acho, que é o mecanismo mais potente do ensino. Veja, pessoal, eu não estou dizendo que você não possa não ter voz. Charlie Chaplin fez filmes mudos, sim ou não? Maravilhosos. Maravilhosos. Mas eu não me imagino uma aula sem voz. Eu acho que é difícil. Mas, então, por exemplo, a minha voz seria um interesse legítimo? Sim ou não? Sim. O que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte. O Miguel Reale, ele foi muito feliz, senhores de casa e daqui. Ele coloca interesse legítimo. O mundo inteiro cabe aqui dentro. Tudo pode ser objeto de seguro. Tudo. Uma ideia. Olha, eu vou ter ideia de um livro futuro. Posso? É um interesse legítimo? Cai em contrato. Todas as grandes seguradoras, a Porto e tal, elas têm um departamento de interesse legítimo. Elas recebem e falam, deixa eu estudar isso daqui para ver se dá seguro. Não é? Então, tudo estará relacionado a um interesse seu dentro da lei. Que seja legítimo. Não é? Então, o mundo inteiro, é o que eu falo, hoje, a ideia, a concepção do moderno contrato de seguro, olha, cabe muita coisa aí dentro, viu? Então, vamos lá no conceito. Por este contrato, uma empresa, vírgula, autorizada pelo poder público, vírgula, obriga-se a, mediante contribuição, vírgula, pagar ao contratante
o pagamento relacionado à perda total ou parcial de seu interesse legítimo. Ponto. Muito bem. Então, só para entender, para nós já começarmos daqui a pouco a irmos embora, de um lado, alguém vai pagar um prêmio para ela, a seguradora. E essa seguradora, como é que você chama o que você vai pagar? Fala prêmio. Prêmio. É engraçado, né? Pagar prêmio. Mas é assim, o código fala prêmio. E você, o que você vai fazer? Ela vai dizer um interesse legítimo para você. Você vai colocar num contrato isso daí. Se ocorrer uma hipótese e que esse seu interesse legítimo seja total ou parcialmente prejudicado, você vai indenizá-la. Esse é o contrato. Essa é a trava. Um prêmio, uma indenização. Pré-concebida. As espécies, pessoal, são duas. Coloquem lá, tracinho. São duas espécies de seguro. Vírgula. O seguro de pessoa e o seguro de dano. Ponto. Muito bem. Ou relacionado a você, ou relacionado a uma coisa. Eu vou ler 2 artigos importantes, a gente vai editar e vai embora. Não é? O primeiro artigo, que eu acho um artigo muito importante, aliás, importante até demais, é o 763. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Por exemplo, foi hoje? Não, dia 5. Dia 5 eu pago o meu seguro. Eu tenho um seguro da Allianz. Ainda é do Parmeira, ainda, esse negócio. Oh, meu Deus do céu. Mas quando eu contratei, não era a Allianz. Era bem que Boston. Mas volta para cá. Aí o que acontece? Às vezes eu esqueço de pagar o boleto. Eu não saio de casa. Eu falo para minha esposa, pega o boleto, vai lá no banco e paga. É que agora paga pela internet. Por que eu peço para minha esposa aí? Porque se ela for atropelada, o dela está em dia. Agora, se eu for atropelado, o meu não está em dias. Então, presta atenção. O que ele fala? Não terá direito à indenização se o sinistro ocorrer enquanto eu não pagar. Mas, por exemplo, eu estou atrasado 30 dias, eu vou lá e pago? Show de bola. Vocês entenderam? O que não pode é você... Putz, eu esqueci de pagar. Se você esqueceu de pagar, é melhor pagar logo. Porque tem uma tal de lei, já estamos indo embora, chama Murphy. Qual é a possibilidade de você ter um infarto entre o boleto que tua patroa foi pagar, 117%. Ai, estou dando uma dor no coração. Ai, querida, corre, passa. Pagou, agora eu já posso morrer. Esse dispositivo é importante, tá, pessoal? É um dispositivo que fala que a mora, veja, a seguradora se opõe ao pagamento, viu? Se você te fala assim, né, você vai ter que entrar na justiça para provar que você pagou, como eu, vários anos, não é, que está atrasado só 2 dias, 3 dias, 5 dias, então tem que pagar. Normalmente os juízes deixam você pagar. Tá? Permitem, autorizam você pagar com a manutenção do seguro. Mas o 763... Então, coloquem lá um tracinho mora e nós já vamos embora. Mora.
pelo Código Civil, vírgula, artigo 763, vírgula, não terá direito à indenização o segurado que não realizar o pagamento do prêmio, vírgula, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Ponto. Aí na linha de baixo você escreve o seguinte: o segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco. A pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco, vírgula, salvo se convencionada a reposição da coisa. Ponto. Sempre, agora para ir embora, sempre eu vou pagar em dinheiro. A não ser que nós tem que convencionar. Se não convencionar, como é que paga? Fala sempre em dinheiro. Sempre em dinheiro. Pô, perdi um braço, dinheiro. Bati o carro, dinheiro. 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 Um olho, dinheiro. E vai por aí afora. Agora, salvo-se convencionada a reposição da coisa. Ser humano não tem como repor a coisa. Será sempre em dinheiro vivo. Não é? Cachorrinho já dá, cachorrinho. Cachorrinho dá um fiotinho no lugar. Né? Aí, só que isso daí tem que constar do quê, pessoal? Antes de nós irmos embora. Tem que constar o quê? Da apólice. Da apólice. Tá? Outra coisa importante, me lembra na próxima aula, vocês dois, me lembrar na próxima aula, de ditar para colocar no caderno, que dois contratos que o instrumento é diferente. O contrato de mandato, o instrumento se chama procuração. E o contrato de seguro se chama apólice. Aí o cara fala assim, manda para mim o contrato de seguro. Meu Deus do céu, como é burro. Manda a apólice. O nome é seguro, mas como é que chama ele no papel? Apólice. Então, a mesma coisa, o mandato. Manda o mandato. Não, manda a procuração. Ele tem o contrato tem um nome, mas quando eu ponho num papel, vira outro. No mandato vira procuração e no seguro vira apólice. Vocês dois me lembram? Só para deixar no caderno, não é? Se vocês vierem na aula, senão não é? Subestabelece outra. Pessoal, ficou para a aula que vem um tema chamado suicídio e ficou o último contrato nosso, que é fiança. A gente já entra no direito das coisas e vai no direito das coisas até dezembro, quando o Papai Noel vem, tá bom? Pessoal de casa, muito obrigado pela atenção. Pessoal daqui, muito obrigado. Até a próxima aula, viu? Vieram bastante gente, vocês não me deixaram sozinho hoje. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Bom feriado para todos.